Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Evangelho dessa tarde. Antes de a gente chamar aí a nossa irmã que nos prestigia essa tarde com o Evangelho, nós vamos dar os recadinhos, né? Como de sempre, um dos mais importantes é quem aproveitar, quem não separou, vá separar sua água para a gente fazer a vibração, para receberem o que tanto necessitamos, né? Então, vamos separando as nossas águas para que elas sejam fluidificadas. Esse recado costumamos dar a todos que estão fazendo o tratamento, não deixarem de esquecer as suas águas, né? Mas não só para quem está fazendo o tratamento. Então, a gente aconselha quem for participar com a gente, ouvindo o Evangelho, pega um tempinho, já vá buscar uma água, deixa ao seu lado, a gente vai ouvir o Evangelho, depois nós vamos fazer aí a nossa prece final e a nossa vibração, ok? Não vamos esquecer. Então, aproveite esse tempo que eu estou falando aqui, que não é tão importante quanto a nossa palestra, então já vá separar suas águas. O segundo recadinho é do nosso atendimento fraterno, né? Como todo mundo já sabe, né, devido ao momento que nós passamos, né, não só nós, não, o mundo, né, está passando com a pandemia, nós estamos com alguns trabalhos relativamente parados, né? Um deles é o atendimento fraterno presencial. E para evitar que é um trabalho tão importante, para que isso não fique parado, num momento que basicamente quase todo mundo está recluso, né? Um momento difícil para todos nós, a casa está oferecendo o atendimento pelo WhatsApp, né? Faça um agendamento, vai ser ligado da mesma maneira que é feito na casa, com toda a privacidade, segurança, e dê continuidade nisso. Então, assim, a casa realmente não quer deixar esse canal parado. Então, quem realmente está precisando ou quer fazer um atendimento, faça um contato conosco, o telefone está aqui embaixo, faça o seu agendamento, é feita a entrevista e vai iniciar um tratamento, ok? E o terceiro e último recadinho, que nós já tivemos alguns que passaram inicialmente, também um recado bastante importante, né? É o recado que no dia 13/4 agora, de abril, né, vai se iniciar a nova turma, em 2021, para o curso doutrinário. Então, quem tiver interesse, por favor, entre em contato com a gente, ou pelos telefones, que são 2 aí embaixo, ou até mande um e-mail, né, estudos@searadeduz.com.br. Então, quem tem muito contato conosco, quem tem interesse sobre a doutrina, quer conhecer um pouquinho mais, faça a sua inscrição. Lembrando que o curso é inteiramente gratuito, tá? Nós estamos com uma equipe boa de instrutores. Quem quiser realmente faça um contato com a gente aí, já reserve a sua vaga. Vai ser tudo online também, como esse ano que passou de 2020 nós executamos, estamos terminando as turmas agora no próximo mês, né? Então, em abril, a gente já está iniciando uma nova turma, em 2021. Então, por favor, quem tiver interesse na doutrina, fica o nosso canal aí, ok? E agora também, antes de chamarmos aí a nossa irmã, que fará a palestra com um tema realmente bastante importante e atual, né? Família, básica da vibração. Então, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar nosso Pai, nosso irmão e Mestre Jesus, esta tarde, a cada um de nós, encarnados e desencarnados, permitindo o entendimento sobre esse Evangelho. Cada um de nós também centralize a atenção para a palestra, para que nosso pensamento, os problemas, para as dificuldades que tivemos no dia a dia, a nossa atenção sejam direcionadas para que dessa forma, consigamos trazer o tema para a nossa realidade, para a nossa vida. O nosso mestre também, humildemente, a nossa irmã, Deus em muita paz,
luz, para que os pensamentos, a sua palestra, atinja cada um de nós, as nossas vidas, trazendo amor e confortando os corações. Os nossos lares, os nossos amores, e principalmente a nossa casa Seara de Luz. Mestre Jesus, permaneça conosco durante todo esse evangelho. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E agora, com muito carinho, vamos chamar a Deusa mais uma vez para ela nos atender. Deusa, seja bem-vinda à Casa Seara de Luz novamente, virtualmente dessa vez. Agradecemos de coração ao tempo que você tem, a dedicação que você nos traz, e a casa realmente agradece por esse apoio que você nos dá. A palavra é sua, fique com Deus. Obrigada, Ernesto. Boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. Espero que todos vocês estejam bem e vamos agradecer a Jesus, a Deus, por estarmos tendo essa oportunidade de conversarmos, de trocarmos uma ideia sobre esse assunto que é tão importante, não é? Eu queria convidar vocês, né? Sábado à tarde, tá um sol maravilhoso, né? Então, queria convidar vocês para a gente expandir um pouco a consciência, né? E extrapolar um pouco desse ambiente da internet que é tão limitante, não é? Então, eu queria propor para você que está aí que a gente fizesse assim uma brincadeirinha, tá? Vamos imaginar que nós estamos todos sentados em volta de uma mesa bem grande, uma mesona, sabe aquelas mesonas de fazenda, aquelas mesonas que lembra Santa Ceia, né? Então, vamos imaginar que a gente está numa daquelas mesas enormes, todo mundo sentado, bem à vontade, e cada um com seu copinho de suco. Geladinho, gotinhas de própolis, sim, para a garganta ficar bem. E aí nós vamos conversar. Família, base para novos tempos. Por que novos tempos? Porque nós aprendemos lá na Gênese de Allan Kardec, no capítulo 18, que os tempos são chegados. E ali nós aprendemos que nós estamos vivendo uma grande transição. Toda vez que a Terra está preparada para subir mais um degrau, não a Terra exatamente, né? Mas nós, os habitantes da Terra, está preparado para subir mais um degrau, os desafios virão. Desafios de toda ordem, né? Nesse momento, a gente está vivendo o desafio da pandemia. Pandemia, todo mundo já sabe, é uma pan, significa tudo. Então, pandemia é uma epidemia que tomou proporções planetárias. E aí, por que eu sugeri para a gente conversar sobre a família, né? Como sendo a base para esses novos tempos pós-pandemia. Porque tudo que nós aprendemos lá na nossa infância, principalmente nos 10 primeiros anos de vida,
é o alicerce para tudo que nós fazemos hoje, para todos os nossos comportamentos, todas as nossas atitudes, todas as nossas posturas. Então, o grande alicerce aconteceu do ponto de vista espiritual e do ponto de vista psicológico naqueles 10 primeiros anos de vida. Então, é muito importante que nós lembremos disso, porque o nosso comportamento hoje, a maneira como nós lidamos hoje com as crianças, vão influenciar como serão esses adultos lá na frente. Lembrando que não existem crianças. Entendeu? Alô, alô, Seara de Luz. Não existem crianças. As crianças são espíritos. Espíritos imortais, temporariamente num corpinho aparentemente frágil. Ok? Está lá no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 7, pergunta 330 até a 343. Então, vamos acordar para a vida e vamos ver como que a gente está contribuindo para que os espíritos que estão crianças hoje sejam adultos melhores e façam a diferença na nova Terra. E aí, eu queria contar... Vocês estão aí bem acomodados? Tá todo mundo aí naquela mesona? Ai, que delícia. Pega seu suco. Toma aí um gole. Que a gente vai conversar. Olha só. Eu queria pensar nessa proposta da família como base. Eu queria embasar psicologicamente, embasar doutrinariamente, né? E depois eu queria trazer exemplos do nosso dia a dia para a gente pensar, gente. Tá bom? Me ajudem aí, vamos pensar juntos. Olha só. Lá no livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, O Espírito é Emmanuel, é um livro de perguntas e respostas. Na pergunta de número 110, perguntaram para Emmanuel, onde está a melhor escola para o espírito encarnado no planeta Terra? E sabe o que o Emmanuel responde? Na família. É lá que nós encontraremos os principais norteadores. Vocês sabem o que é nortear, né? Nortear é dar o norte. Como dizem os adolescentes, tipo, ser a seta. Tipo, seu GPS, tá ligado? Então, olha só a resposta de Emmanuel. É lá na família que se encontram os principais norteadores, que nos ajudarão a consolidar a personalidade e fazer a diferença no mundo. Olha que legal. Então, papai e mamãe, vovôs e vovós, presta atenção. E olha só, tem avós que fala assim, eu já criei os meus tudo, agora eu vou mais estragar. Ai, ai, ai. Alô, alô, Seara de Luz. Fala uma coisa para mim. Será que alguém reencarna? Se torna vô e vó de alguém para estragar? Ah, não sei. Pensa aí, vamos pensar juntos, tá? Então, depois a gente vai para a pergunta 208 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta, o espírito dos pais influencia de alguma maneira o espírito dos filhos?
E os espíritos respondem: sim, é dever dos pais educar através do exemplo. Se falharem, serão culpados. Alô, alô, Seara de Luz. Educar. Educar do latim educare, que significa mostrar o caminho. Conduzir. Então, como que você vai conduzir alguém se você não está fazendo o caminho? Se você está fazendo o caminho, você consegue conduzir. Não vai dar para você conduzir alguém falando para ele ir por aqui e você indo por aqui. Presta atenção, né? Então, tem um livro, também psicografado por Chico Xavier, o espírito é André Luiz. O livro se chama Sinal Verde. A lição 14. O título é Ante os Pequeninos. André Luiz diz assim: os pequeninos de hoje, no futuro, estarão a nos devolver o que estão recebendo agora. Alô, alô, Seara de Luz, presta atenção. Você está colocando umas sementinhas aí. E aí? Essas sementinhas vão brotar. E esse filhinho, esse sobrinho, esse neto não é uma criança bobinha. É um espírito imortal. E a terra está bem fértil, principalmente de 0 a 10. Está fértil. O psiquismo está moldável, prontinho para receber as sementes. André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, ele também nos ensina que o espírito reencarna, que de 0 aos 7 ele fica embotado espiritualmente, para que os pais desta vida coloquem os valores. Então, e o que a ciência diz disso? Hoje nós temos a epigenética. A epigenética é a nova biologia. O maior representante da epigenética no mundo é o Dr. Bruce Lipton. E o Dr. Bruce Lipton acredita em Deus, acredita em vida após a morte, acredita que nós somos espíritos. E sabe o que ele diz? Ele diz que de 0 a 10 anos, toda criança está 95% do tempo em estado de consciência ampliada. Se você fizer um eletroencefalograma, as ondas que vão prevalecer são ondas tetas. Ondas tetas são consideradas hipnagógicas. Sabe o que acontece? O psiquismo está vibrando em teta. É como se as crianças de 0 a 10 estivessem 95% do tempo sendo hipnotizadas, exatamente. Então, as coisas que o papai e a mamãe falam, ela ouve e aprende como sendo verdades. Entendeu? Pois é. Então, olha só, aonde que entra a família? Aonde que entra o papai, a mamãe, a titia, o vovô e a vovó? Onde que entra? Mostrando o caminho. E aí eu pergunto para você, uma pessoa que é tratada
como uma criança que não está entendendo nada. Ah, fica aí, que isso não é assunto de criança. Está sendo desrespeitada. Não está sendo incluída. Não está sendo incluída para que ela possa opinar. Entendeu? Como é que essa criatura vai crescer, gente? Vai crescer com a autoestima baixa, se achando um lixo, entendeu? E aí, como é que ela vai poder fazer diferença na nova terra com esse tipo de alicerce? Pois é. Então, olha só, papai, mamãe, vovô, vovó e titia. Sim, titia, viu? Porque você que é tia, você fica pensando, graças a Deus que eu não pari, eu não sou mãe de ninguém. Não, você não é tia de alguém por acaso, tá? Pois é. E olha só, de repente você não é mãe, você não está mãe dessa vez, você está tia porque você está se preparando para a próxima, entendeu? Que você vai parir aí um monte de molequinhos. Você está só fazendo a faculdade agora, entendeu? Então. Então, gente, olha só, eu queria trazer para os dias atuais. Eu queria trazer para vocês alguns exemplos para a gente pensar, tá bom? Vocês viram os jornais ultimamente? Vocês estão sabendo que alguns enfermeiros não aplicaram a vacina nos velhinhos? A pessoa foi lá, colocou a seringa, mas não introduziu o líquido. O que isso tem a ver com o que nós estamos refletindo agora? Tudo a ver. Quer que eu dê um exemplo? Olha que legal. Eu estava atendendo uma pessoa bem simples. Ela estudou muito pouco, essa pessoa. E ela disse que a mãe dela era uma pessoa lá do meio do interior da Bahia. E que a mãe dela estudou nada. Que era uma senhorinha que trabalhava como doméstica e que criou essa moça que eu atendo e o irmão dela. Olha que interessante, hein? Alô, alô, Seara de Luz, presta atenção. Estamos falando na família, a base para os novos tempos. O que você anda aprendendo com a sua família? O que você anda ouvindo do seu pai e da sua mãe? Aliás, você que está aí com esse cabeção de agora, já prestou atenção no que você andou ouvindo lá atrás, no que você presenciou lá atrás, que contribuiu para você ser essa pessoa aí? Presta atenção. Então, olha só. Aí, a minha paciente estava contando. Ai, Deusa, nossa, você viu o que aconteceu? Os enfermeiros não aplicando a vacina. Nossa, menina, que horror! Aí eu falei assim, é verdade, né? Que coisa triste, né? Aí ela disse assim, nossa, eu nunca conseguiria fazer uma coisa dessa. Aí eu virei para ela e falei assim, por quê, hein? Por que você acha que você jamais seria capaz disso? Aí ela virou para mim e disse assim, menina, a minha mãe criou eu e meu irmão, sabe como? Ela falava assim pra gente, ó, agradece a Deus que você está vivo, agradece a Deus que você está com saúde, presta atenção,
Não faça mal, hein? Olha lá, não faça mal. Só faça o bem, hein? Presta atenção, olha aqui para mim. Se você acordar um dia... Gente, alô, alô, Seara de Luz. Eu estou imitando a mãe da moça, entendeu? Olha aqui, meninos. Se vocês acordarem um dia com vontade de fazer algum mal, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão voltar, se enfiar debaixo da cama e ficar lá embaixo da cama enfiado até passar a vontade de fazer o mal. Fica lá. Só sai de lá quando passar a vontade. Em nome de Jesus. Adorei, Seara de Luz. Presta atenção. Olha que legal, gente. Olha que legal. A mãe dela não estudou, então a mãe dela não sabia, do ponto de vista intelectual, passar uma pedagogia, entendeu? Mas ela era sábia, entendeu? E olha que interessante. Ela passou o ensinamento para o filho e para a filha no tempo certo. 0 a 10. Então, a filha dela, o filho e a filha, né, gravaram aquilo. Gravaram de uma forma indelével na alma deles. Entendeu? Então, ela não é capaz de enfiar uma seringa numa senhorinha de 90 anos e fingir que está dando remédio, gente. Pelo amor de Deus! E onde que isso começou? Lá atrás, entendeu? Lá atrás. Olha que bacana. Então, a família é a base para os novos tempos. E eu já sei o que você está pensando, tá? Se você está pensando assim, Deus, mas tem gente que o pai e a mãe criou assim e deu errado. Presta atenção, Seara de Luz. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Os Espíritos nos dizem que se depois que o pai e a mãe fez tudo que estava ao alcance, o Espírito tomou rumo diferente, o pai e a mãe vai ficar triste porque eles fizeram isso, mas a consciência vai estar tranquila, porque fizeram a parte deles. Capite? Então, minha filha, então é isso. Fez sua parte? É essa a sua parte. Beleza? Muito bem. Vou dar outro exemplo bem legal, viu? Bem legal. Adorei, 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 adorei. Eu estava conversando com um adolescente. E esse adolescente, ele é lá de uma região, lá de Minas Gerais. Ele trabalha em fazenda. Ele é um moço bem simples, que está se esforçando bastante para estudar, né? Ele vai estudar bem longe, ele trabalha o dia inteiro na fazenda. E ele pega um ônibus, não sei quantas conduções para ir lá desse lugar onde ele mora, lá no meio do mato, para estudar lá na cidade. E aí, agora, na pandemia, ele está estudando online, né? E, claro, ele está dando as cabeçadinhas dele, né? E aí, nós, né, gente? Nós que sabia alguma coisinha de internet, a gente está dando um monte de cabeçada, imagina quem não sabe. Pois é. Aí, eu estava atendendo esse moço, aí ele virou para mim e disse assim: eita, que minha mãe hoje falou umas coisas lá que eu não entendi direito e eu queria que a senhora me explicasse. Aí eu falei assim: e o que sua mãe falou? Aí ele disse assim: primeiro eu vou ter que explicar para a senhora o que aconteceu. Aí depois eu falo para a senhora o que minha mãe falou
E aí a senhora me explica, porque eu queria entender o que minha mãe quis dizer com isso. Olha que interessante. Alô, alô, Seara de Luz. Quanta coisa você ouviu do seu pai e da sua mãe, que você demorou para entender o espírito da coisa, né? Sabe por quê? Criança de 0 a 10 não abstrai, ela entende tudo no concreto, sabia? Aí a gente, na nossa época, como não tinha alguém para explicar, e a gente não abstraía, então tinha um monte de coisa que a gente só ia entender muito tempo depois, né? Ai, que coisa! E aí, deixa eu contar para vocês do menino. Aí ele me contou o seguinte, olha só. Ele disse que ele aprendeu a mexer na internet para poder fazer as aulas online. E aí, ele disse que um amigo dele, mais espertinho que ele, vocês estão percebendo o espertinho entre aspas? Pois é. Mais espertinho que ele, queria ensiná-lo a mexer em outras coisas na internet. E aí ele disse que foi perguntar para a mãe dele. Virou para a mãe dele e falou assim: mãe, o fulano tá querendo ficar um tempo a mais comigo lá online porque ele quer me ensinar umas coisas. Aí ele disse que a mãe dele virou e falou assim: cuidado, hein, menino? Cuidado, porque galinha que vai atrás de pato morre afogado. Eu nunca tinha ouvido esse ditado, gente, mas eu achei muito legal. Aí ele virou para mim e falou assim: então, doutora, me explica. O que significa isso que minha mãe falou? Aí eu virei para ele e falei assim: escuta, o que você entendeu? Aí ele falou: eu não entendi nada. Eu falei: não, alguma coisa você captou dessa fala da sua mãe. Cuidado, menino. Galinha que vai atrás de pato morre afogada. O que você entendeu? Aí ele falou assim: olha, entender mesmo eu não entendi, mas eu senti que não era para eu fazer isso. Olha que interessante. Alô, alô, Seara de Luz. Vocês estão aí? Estão prestando atenção? Tudo de bom, né? Olha, o que ela quis dizer com esse ditado? Eu também nunca tinha ouvido, né? Mas o que ela quis dizer? Que nós somos influenciáveis, não é? Cuidado, galinha que vai atrás de pato morre afogada. Ou seja, presta atenção nos seus valores, em tudo que você aprendeu. Veja lá se você não está indo pela cabeça do outro fazer coisa que não deve. Entendeu? E aí eu pergunto para você, será que essa enfermeira, esse enfermeiro que está aí aplicando a vacina e está fingindo que aplicou a vacina, será que eles tiveram esse tipo de alicerce familiar? Conta para mim. Será? Será que quando eles eram crianças e queria fazer alguma coisinha errada, será que os pais acharam bonitinho? Fizeram vista grossas? Hã? Presta atenção. Será que essas pessoas que estão desviando o dinheiro lá para comprar os respiradores em Manaus, será que o papai e a mamãe deles, na hora certa,
não deram o exemplo? Conta para mim. Conta para mim. Se deram, ok, glória a Deus. Então eles estão com a consciência tranquila. Tudo bem. Mas a gente precisa pensar. Olha só, nós não vamos voltar à realidade como era antes. Nananina, não. Nós viveremos em novas bases. Nós precisamos nova pedagogia para lidarmos com este futuro que nos bate à porta. Egoísmo não vai combinar. Preconceito não vai combinar. Orgulho não vai combinar. Então acorda para a vida. Pelo amor de Deus. Como é que você está colaborando com essas crianças que não são crianças? São espíritos em corpos aparentemente frágeis. Essas crianças não vão ser crianças forever. Já estou falando em línguas. Alô, alô, Seara de Luz, presta atenção. Eles vão crescer. E aí? Eles serão os líderes do futuro? Eles serão os advogados, os professores, os médicos, os prefeitos. Então, como é que nós estamos contribuindo com eles? Pois é. Eu fui fazer exame de sangue e aí cheguei lá, o guarda estava na porta, medindo a temperatura, passando álcool em gel, checando se estava todo mundo de máscara e se ninguém estava aglomerando, certo? Pois é. E estava todo mundo muito bonitinho, graças a Deus, porque se não tivesse, eu nem tinha ido lá nesse lugar. Entendeu? E aí chegou um casal com uma criança. Vocês lembram que criança é um espírito, um corpinho infantil, psiquismo em desenvolvimento, esperando assim, ó, de bandeja com o psiquismo totalmente à mercê do papai e da mamãe, certo? Pois é. Aí o guarda falou para a mãe: minha senhora, tem que pôr a máscara no menino. Não pode entrar sem máscara. Aí a mulher virou e disse: seu guarda, por favor, é só uma criança. Não vai deixar pôr máscara? Olha só, ali não tem uma criança, tem um espírito. E aí isso que ele está ouvindo já está dando um gás nele, porque o papai e a mamãe não estão reforçando aquilo que ele precisa fazer. Quais os comportamentos ideais? Como que ele precisa viver em sociedade? Como que ele não deve ser egoísta? Sim, porque na hora que você está pondo a máscara, você está pensando não é só em você, no outro também. Entendeu? Perceberam que o meu cabelo está bonitinho? Então, eu fui no cabeleireiro hoje. E o cabeleireiro está atendendo uma pessoa por vez. E com as janelas toda aberta. E todo mundo de máscara. E aí chegou uma mulher lá e falou que não ia pôr máscara porque ela ficava sufocada. Gente, tem alguém aí que gosta de pôr máscara? Você conhece alguém que está muito feliz de ter que usar máscara? Fala para mim. Então, a dona do salão virou para ela e falou: minha senhora, eu sinto muito. Todo mundo fica sufocado. A senhora não querer pôr máscara lá na sua casa, dentro da sua casa, no seu cantinho, ok. Mas aqui a senhora vai ter que pôr. Entendeu? Então, aí vamos voltar lá para a criança, porque eu quero que vocês fiquem de olho nas crianças, porque a gente está falando da nova terra. E se você estiver criando gente egoísta, não vai combinar com a nova terra, não. E aí, o pai do menino
virou e falou assim: é isso mesmo, seu guarda. O menino não vai deixar, é só uma criança, imagina. Aí eu ouvi e pensei assim, gente, peraí, meu nome é Deusa, sobrenome Samu, igual ambulância, deixa eu ir lá. Aí falei para a mulher, moça, tudo bem? Eu sou psicóloga, posso dar uma palavrinha com seu filho? Gente, não precisa ser psicólogo não, tá? Mas eu falei que eu era para poder abrir o caminho, né? Aí ela falou, tudo bem. Aí eu falei, como que você chama? Aí ele falou o nome dele, vamos imaginar que era João. Aí eu falei, João, você viu que tá todo mundo de máscara? Ele, Você sabe por quê? Ele falou. Aí eu falei, olha, é que tem um bichinho muito pequeno. Tão pequeno que ninguém consegue ver o danado. Ele tá aí no ar. E ele pode pegar a gente. E se ele pegar a gente vai ter um dodói grande, tem gente que morre. Entendeu? Aí ele, seu papai e sua mamãe amam você. Então, eles querem proteger você do bichinho. Vamos pôr a máscara? Aí ele, pronto, gente. Pronto. Entendeu? Ele vai crescer. Claro que ele vai oferecer uma resistência em tudo que for limitá-lo, mas ele vai entender pela lógica dele que faz sentido. Não tem um monte de coisa que você não gosta, mas que você faz? Claro que você faz, criatura. Aliás, deixa eu perguntar para você. Algum dia você gostou de tomar vacina? Aquela de gotinha até que vai. Mas e as outras? Claro que não. Mas você precisava tomar. Então, se você aprende desde cedo, o futuro promete que você seja um ser humano melhor, que você seja capaz de exercitar empatia, que você seja capaz de exercitar misericórdia. Misericórdia é miséria mais corde, coração. É você aproximar a miséria do outro, do seu coração, e aí você consegue sentir compaixão, entende? É isso que é esperado de nós, papais, mamães, vovôs e vovós. A família como sendo o GPS das nossas vidas, para que nós sejamos pessoas melhores. Pensemos sobre isso. Antes de terminar a nossa reflexão, eu queria colocar uma frase de André Luiz. No livro Os Mensageiros, ele diz assim: todo aquele que opera no bem, de espírito voltado para Deus, só pode esperar o melhor. Isso não é promessa de amizade. Isso é lei. Muito obrigada. Estou às ordens para alguma pergunta que algum de vocês queira fazer. Um ótimo tema, Deusa. Eu acho Que que bom. cada um de nós, até eu dei risada, viu? Desculpa a brincadeira, mas a forma que você coloca, a cabeção, vamos fazer, traz até um pouco de alegria, né? Mas, assim, é a forma da responsabilidade que cada um de nós tem, né? Porque muitas vezes a gente está achando que nós somos livres para fazer o que a gente quer, realmente somos, mas tem uma bagagem atrás de nós que a gente nunca realmente para refletir das ações, muitas vezes, que a gente está dando de exemplo, né, Deus? Eu acho que assim é bem oportuno. Já veio a primeira, a Margarete. Boa tarde, né? Fui criada a não ouvir assuntos de gente grande, mas hoje as crianças sabem muito.
Então, Margarete, esse comportamento dos nossos pais de não deixarem a gente participar de alguns assuntos não foi bacana, né? Isso que você está dizendo, que hoje as crianças sabem muito, na verdade, não é que elas sabem muito. Na verdade, elas são espíritos que já foram e voltaram. Então, elas vêm com uma bagagem mais significativa do que a que nós tínhamos. Mas, de qualquer maneira, Margarete, de 0 a 10, as crianças estão embotadas e elas precisam que nós coloquemos direcionamento, observando tendências e pendores. Porque eu costumo dizer que se filho não precisasse de pais, nasceria em árvore. E já maduro, entendeu? Então, assim, lembrando que a criança é um espírito, isso que você está dizendo delas saberem muito, não é que elas sabem muito. Elas têm um aprendizado que a gente chama em psicologia de vicário, entende? Vicário é de imitar. Então, elas têm uma tendência a imitar, e aí a gente olha para elas com determinadas posturas que elas imitam dos adultos, que a gente chega a se confundir, entendeu? Mas, na verdade, ali tem um psiquismo precisando de direção, precisando de limites, entendeu? Tem mais uma aqui da Solange Ferreira. Sou assistente social, trabalho na educação e, de vez em quando, também atuo como psicólogo e advogado para orientar alguns pais de alunos. Aí deu uma risada, né? Teimosos que insistem em não atender a escola, quanto às atividades escolares dos filhos, na pandemia, e olha, educação e saúde também. É isso aí. Parabéns para você, Solange. A gente acaba tendo realmente que se desdobrar, porque normalmente as crianças refletem, né, a pedagogia que elas recebem em casa. Não sei se vocês prestaram bem atenção, mas eu gostei muito desses 2 exemplos que eu trouxe, porque são pessoas simples, que nem estudaram, mas passaram para os filhos uma noção do que é certo e do que é errado, né? Essa da mãe falar, olha, se você sentir vontade de fazer mal, você se esconde embaixo da cama e espera passar a vontade. Eu achei ótimo, né? Então, esse tipo de metodologia educativa, independente de ter sido, de ter passado por um banco escolar, me parece essencial nas nossas vidas. Certa vez, eu atendi um homem, eu trabalho com pacientes que estão em estado terminal, e eu estava numa UTI atendendo um homem, 64 anos, câncer terminal. E aí ele virou para mim e falou que estava com medo de morrer. E eu disse para ele que o médico havia dito que já tinha feito tudo que estava ao alcance dele, mas que nós tínhamos um recurso que poderia ajudar. E convidei-o a fazer uma prece. E ele disse para mim assim, eu não sei fazer prece. Aí eu falei para ele, escuta, nunca ninguém ensinou o senhor a fazer uma prece, a falar com Deus? Aí ele falou assim, não. Aí eu falei, gente, ninguém, nem seu pai, nem sua mãe, ninguém. Você nunca viu ninguém rezando? Aí ele virou e falou assim, lembrei, minha avó. Minha avó ficava com um monte de bolinha assim na mão. Bolinha é o terço, gente. Olha que legal. Ela ficava com um monte de bolinha na mão. E aí ela mexia a bolinha e ela fazia uns barulhinhos assim, ó. Tchap, 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 tchap. Aí eu falei para ele,
o senhor gostaria que eu decodificasse o tchap, 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 tchap da sua avó? Aí ele disse sim. E aí nós oramos. Então eu pergunto para você, porque você deve estar pensando aí, tá, mas o que isso tem a ver, gente, com o tema? Tudo a ver. Você acha que se esse moço tivesse aprendido desde o berço a reverenciar um poder maior, a agradecer a Deus todo dia pela vida, pela saúde, por tudo que tem, por tudo que sou, você acha que nesse momento que o bicho está pegando, ele não teria um comportamento, uma postura diferente? Claro que teria, gente. Eu nem vou pedir para vocês responderem, nem vou esperar você responder, porque eu lido com isso todo dia. Todos os pacientes que eu atendi até hoje, que tinham uma noção de Deus, o comportamento ante a morte é diferente. Entendeu? Olha só, claro que não tem ninguém que diga assim, ai, como é bom morrer, que delícia, que vem a morte logo. Não, não. Mas a pessoa tem uma compreensão diferente. E ela tem uma postura de reverência a Deus, entendeu? Tipo assim, o que não está remediado, remediado está. E como eu acredito em Deus, que vem a morte, e vamos, e hashtag partiu e vai com Deus, entende? É isso. É diferente a postura. Dona Marli, obrigado, Deusa, como sempre, nos dando exemplos para sermos melhores. Meus pais me ensinaram a fazer sempre o bem. Saudade, Dona Marli. Que bom, Dona Marli, vamos que vamos, né? Eu dizia para os meus filhos assim, faça o bem ou não faça nada. E aí, um dia, meu filho mais velho ficou sozinho com o pequenininho, foi levar o pequenininho na natação, e aí, quando entregou o pequenininho na natação, o pequenininho virou para... Não, ele entregou na natação e falou para o pequenininho assim, olha lá, hein? Olha o que a mamãe ensina. Faça o bem ou não faça nada. Aí, o pequenininho virou e falou assim, e o que é o bem? Aí o meu filho mais velho falou, ai, sei lá, quando a gente voltar, a mamãe te explica. Ai, que barato, né, gente? Mas é bom, não, e não sei, né? Até não vou tomar seu tempo, Deusa, mas hoje eu acho que a gente está um pouco equivocado, né? A gente leva os nossos filhos, né? Agora não são pequenos, mas num modo de figurativo. A gente leva na escola e espera que a escola dê educação, né? Não ensinamento. Então, a gente transfere isso e depois a gente tem essa sociedade do jeito que está e a gente começa a criticar todo mundo e somos nós os causadores. É verdade. Mas, Deusa, vamos te agradecer de novo. A Casa Seara de Luz, mais uma vez, te agradece de coração. Obrigada. A gente espera que da próxima vez a gente se encontre pessoalmente na casa. Amém. Mas a gente agradece a sua disposição, a sua atenção e o tema dessa tarde, que foi muito propício para o nosso momento. Estou com muita saudade, viu? Estou com muita saudade de ir lá presencialmente, tomar aquele chá, meu Deus, aquele chá é muito bom, gente. Com certeza. E também comer aquele quiche. Tem um quiche lá que é tudo, que é tudo de bom, viu? Nós vamos marcar, quando for, vai ter quiche, sim, pode ter certeza. Se Deus quiser. Lembro muito do seu Toninho. Ele assistia minhas palestras sentadinho ali do lado esquerdo. Um beijo no coração dele, lá no plano espiritual. Um beijo na esposa dele, que agora eu esqueci o nome. Dona Rosa. A Dona Rosa. Um beijo. E um beijo na Fátima. A Fátima, ela é minha obsessora. Ela, quando começa o ano, ela já me manda uma mensagem e fala assim, olha, reserva aí uma vaguinha para nós na sua agenda. Obrigada, viu? Obrigada. Nós que agradecemos. Vamos fazer agora uma prece e depois provavelmente a gente se fala. Deus, muito obrigado de novo. Um excelente final de semana para você. Obrigada. Obrigado.
Então, vamos aproveitar todos esses ensinamentos agora e vamos fazer a nossa prece. Vamos ainda continuar com esse ambiente de paz, de harmonia, com os nossos olhos fechados, e ligar ao plano maior. E estar agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso, pela oportunidade dessa tarde, que nos permitiu estarmos aqui, ouvindo o Evangelho, com saúde. Pedir também ao nosso Mestre Jesus, encarecidamente, que envolva nossa vida, agradecendo pela capacidade, que nos trouxe uma mensagem importante, atual, além do próprio Evangelho, que nos faz lembrar. E cada um de nós reflita sobre esse tema, enxergue em si a responsabilidade, não só sua, quanto aos eventos, aos nossos irmãos que se encontram pequenos, que se encontram espíritos ainda jovens, nessa encarnação. Cada um de nós realmente reflita dessas responsabilidades, atuando, dando como exemplo, nesse mundo que tanto necessita de amor, de compreensão e de paz. Vibremos juntos agora as nossas águas, apenas permitir o que cada um de nós necessita para a nossa evolução, que seja dado pelo nosso próprio merecimento. Vibremos ao nosso planeta, que se encontra enfermo dessa doença da pandemia, aos dirigentes que se encontram afundados na missão, seus corações sejam abrandados e seu pensamento acalmado, pensando em todos os que eles representam. Vibremos também aos dirigentes do nosso país, aos nossos irmãos que se encontram no mundo hospitalar, aos irmãos que estão se recuperando dessa doença, que eles tenham o amor, a compreensão, que essa dor sofrida sirva de aprendizado, de evolução. Vibremos aos irmãos que se encontram abandonados na rua, que eles sejam reintegrados na sociedade, com amor, com compreensão. Vibremos às irmãs que continuam sofrendo agressões, a incompreensão. Que seus agressores sintam a injustiça que os fazem. Seus corações realmente sejam acalmados e que brilhe o amor dentro de cada um deles. Juntos também, vamos pedir ao Mestre Jesus que envolva a cada um de nós, encarnados, desencarnados, aos nossos mentores, aos mentores da Casa Seara de Luz, a Casa Seara de Luz, aos nossos lares. Mestre Jesus, permaneça conosco, hoje e sempre. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. E dessa forma, agradecemos a nosso irmão novamente pelo Evangelho. Um excelente final de semana a todos. E vamos refletir um pouquinho sobre esse tema, nos melhorando, fazendo desse mundo cada vez melhor. Excelente final de semana a todos. Obrigado.